Hola, buenas tardes, bueníssimas tardes para los que não he saludado. Para quem eu não cumprimentei, boa tarde. Que aqui a gente começou 1 hora, igual a cantiga de grilo. Só tinha 2 polos. Aqui não para não, igual a cantiga de grilo, né? Mas o pessoal com quem eu não tinha cumprimentado no começo, porque, enfim, né? Mas tem o pessoal de Fartura, do Piauí, Isaías Coelho, Jerumenha, Pavo Sul, Pimenteira, Santa Cruz dos Milagres, Santo Antônio, Uruçuí. E o pessoal que assiste aula pelo canal do YouTube, o Adriel, o Lucas, Ed, Lúcia, o Lucas lá de São Lourenço, do Piauí. Nosso Piauizão amado, bonito, de gente esperta, inteligente, aqui ligado com a gente no canal Educação. Rosinha agora saiu na saga de viajar aí pelo Piauí nas aulas, né? Já tá de férias, mas andou viajando, ensinando um pouquinho de Libras por menino, não foi? Isso, vi, eu acompanho tudo pelo Instagram, rapaz. Muito bem, parabéns, é isso aí. Bom, na primeira parte da aula, que muitos já estavam aqui, acompanharam, eu falei sobre festas populares Hispano-América, que a gente falou de festas populares na Espanha, não foi? E aí hoje eu falei de festas populares na América, mas eu não peguei festas... Eu peguei festas antes do descobrimento. Vocês até aprenderam uma palavra nova, se é que vocês já não entendiam, pré-hispânica, pré-hispânica, ou pré-colombina, pré-colombiana. O pré quer dizer antes, do espanhol, né? Pré-hispânica. Pré-colombina, antes do Colombo. Pré-colombiana, antes, né? Do descobrimento. Então, a gente comentou aqui, eu escolhi 3, na verdade, né? Daquelas mais representativas e culturalmente mais fortes, e que ainda existem, sobrevivem muito como era celebrado antigamente, que foi Dia de Muertos. Dia de Muertos. Até dei uma dica de filme, A Vida é uma Festa, não foi? É um desenhozinho animado lindo, né? E aí vimos o Inti Raymi, que é a festa do sol, e a festa de Pachamama, Pachamama, que é a deusa, a terra, né? A deusa terra, Deus terra, a celebração que se faz à terra para agradecer pela vida, não foi? A gente viu isso aqui. Outras culturas, mas principalmente culturas e celebrações dos povos que já moravam aqui na América antes do descobrimento, né? Os povos originários, né? Ou os indígenas, que é a palavra que a gente usa hoje é indígena, tá? Ah, não é mais índio não? Não, pessoal, não é. Porque índio quer dizer vindo da Índia. Os espanhóis queriam chegar até a Índia. Chegaram aqui, ainda achavam que era a Índia. Por isso chamaram o povo daqui de índio. Os espanhóis chamaram os povos daqui de índio porque achavam que era a Índia. Não é. Nós somos indianos? Não somos. Tá? Então, indígenas. Tá? Ou povos originários. A gente vai crescendo também no vocabulário. Adaptar o vocabulário também crescer. É um crescimento e um respeito para o outro, para os outros, né? E os nossos ancestrais, porque nós brasileiros, nós carregamos aqui na veia sangue indígena, né? Sangue africano, sangue europeu também, né? Mas o que prevalece é essa mistura, a miscigenação. Por isso que a gente é assim bonito e forte aqui no Brasil, aqui na América. Não, Rosinha? Bora lá, bora trabalhar. Aí a gente vai para uma interpretação de texto a partir do que a gente trabalhou, tá? Então diz assim, tras la lectura del texto, se pode afirmar sobre el Dia de Muertos. Então, depois de ler o texto, é possível afirmar a respeito do Dia dos Mortos. É isso que o enunciado fala. Após a leitura do texto, se pode afirmar sobre o Dia dos Mortos. Vou ler o texto com vocês, primeiramente em espanhol, depois traduzo
e depois deixo vocês tentarem responder, tá? Tem que ler o texto para responder. Faça a leitura mais rapidinho, tá? Se preocupe não que eu vou traduzir. El Día de los Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana y es desde la cultura azteca que se popularizó en gran parte de Latinoamérica. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. En Brasil existe una celebración similar, conocida como Dia dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispânicas que el Día de los Muertos. O Dia dos Mortos é considerado a tradição mais representativa da cultura mexicana. E é a partir da cultura asteca que se popularizou em grande parte da América Latina, Latinoamérica. Em 2008, a UNESCO declarou a festividade como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade no México. No Brasil, existe uma celebração similar, conhecida como Dia dos Finados, mas não é a mesma coisa. E é herança do europeu, né? Embora esta festividade não tenha as mesmas raízes pré-hispânicas do Dia dos Mortos. Vou marcar para vocês 2 minutos para que vocês leiam a questão e tentem responder e me mandem uma resposta. Tá? Jorge, 2 minutos, meu amigo. Opa, nós temos resposta. Eu acho que a resposta é boa. Rosinha, acho que a resposta é boa. Pronto, eu gosto assim. Olhe, bora lá. Olhe, a interpretação é do texto, tá? Que a gente acabou de ler. Quando eu falei para vocês do Dia dos Mortos, eu falei várias coisas e algumas delas eu repeti. Tá? Eu repeti. E aproveito aqui para repetir. O Dia dos Mortos é uma celebração asteca. É daqui. É da América. Não tem nada a ver com a Europa. Cadê? Espera aí, deixa eu pegar minha caneta. A gente faz por eliminação. O texto não fala isso aí.
Ó o começo do texto. Ó, pessoal, é de acordo com o texto, o Dia dos Mortos é considerada a tradição mais representativa da cultura mexicana, da cultura asteca. Cultura asteca é da América. O europeu não tem nada a ver com isso. Tire o europeu do Dia dos Mortos. Foi inspirada no Halloween. Nunca. Mentira. Sacrilégio. Tem nada a ver com Halloween, velho. Halloween é uma festa nórdica. Tá é longe. Halloween é uma festa de bruxa, de monstro, doces ou travessuras. Aqui não. Aqui se celebra a vida dos mortos, dos parentes que se foram. Então não tem nada a ver com Halloween. Nada a ver. Separe de sua cabeça esse negócio de Halloween, Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos é de mais de 3.000 anos. Então, descarta esse negócio aí. É uma celebração pré-colombina. Pré-colombina ou pré-colombiana ou pré-hispânica, falei para vocês. Antes do descobrimento. A resposta é a letra C, tá? Então, quem ficou em dúvida entre a letra C e a letra D, quando você estiver em dúvida, deixa eu dizer para você, você volta no texto. Porque o enunciado diz assim, após a leitura do texto, você pode afirmar. Se é após a leitura do texto, é porque tem que estar no texto. Esse texto nem fala de Halloween. Então, por que é que você quer trazer o Halloween para cá, meu irmão? Letra C. Tá ali, ó, grifei. Né? Pré-hispânica. Ou pré-colombina. Mesma coisa, antes do descobrimento. É celebrado igualmente no Brasil? É celebrado igualmente no Brasil, letra B. Aqui no Dia dos Mortos a gente faz festa? Não faz, não. Aqui no Brasil é diferente. O Brasil é uma festa mais... Uma festa não. É uma data reservada. Dia dos Mortos aqui o pessoal devia respeitar. Dia dos Mortos aqui em novembro não era para ter... Se Dia dos Mortos você está fazendo festa, não deveria. Não, eu vou imitar os mexicanos e fazer aqui uma... Bom, enfim. Mas no Brasil não é igual. A gente não faz altar e bar. Tem raízes europeias. Ó, pessoal, preste atenção numa coisa. A letra A e a letra E é a mesma coisa. Tem raízes europeias. É uma tradição europeia. A letra A e a letra E é a mesma coisa. Como é que pode ter duas respostas para uma questão? Estaria errada. Então, ó, isso aqui que eu fiz riscando é fazer por eliminação. E lembrar você... Meu irmão, minha irmã, hermanito, hermanita, lembre, tem que estar no texto. Não tem nem a palavra Halloween no texto. Eu aqui na minha aula, na primeira aula, foi que dei a ideia para vocês, de vocês fazerem uma festa, juntar Halloween com Dia dos Mortos, juntar inglês com espanhol, porque o Halloween é 30 de outubro, né? Final de outubro. E o Dia dos Mortos é logo depois, em novembro, dia 1º e dia 2. É bem próximo. Então, dei essa ideia para vocês. Ó, faça uma festinha aí. Divide um grupo do Halloween e um grupo do Dia dos Mortos. Aí vocês apresentam a diferença de uma coisa para outra. E o grupo do Halloween se fantasia de monstro, de bruxa, doces ou travessuras. E o do Dia dos Mortos de caveirinha, de Catrina. Enfim, faz aí desenha umas caveirinhas na cartolina, faz uns docinhos em forma de caveirinha, um bolo, não sei. Dei ideia aqui, lancei a ideia. E diz que se vocês fizessem, podia mandar as fotos para cá, que eu mostro no canal Educação. Enfim, foi só uma ideia aí, joguei a ideia. Vai que rola, né? Beleza. É a letra C, portanto. Né? Primeira questão, letra C. E pode valer ponto. O professor pode dar ponto por causa desse trabalho, né? Fizeram um trabalho bacana, bababá, pesquisaram, apresentaram, que vale ponto, que vale a ponto. Eu gosto. Se eu tivesse aí com vocês, eu botava para fazer, mas eu não tô aí. Bora para frente. Vou ler o texto, traduzo e deixo vocês responder. Muito bem aí para quem disse a letra C na questão anterior.
Quem não acertou, aprendeu. Por que não acertou? Isso é bom também. É o erro construtivo. Eu errei, mas entendi porque foi e aprendi o que era certo e não erro mais, né? Erro construtivo, né? É uma tradição ancestral que se celebra em todo o noroeste do país cada 1º de agosto, aunque en realidad las celebraciones y homenajes a la Madre Tierra se extienden durante todo el mes, especialmente en Puna Salteña y en Tucumán, Jujuy e Catamarca. O texto trata de... Eu não vou traduzir dessa vez. Eu vou logo para os 2 minutos para que vocês achem resposta. Dessa vez não vou traduzir. Traduzo depois, quando eu voltar. 2 minutos, Jorge. Ok. Tem uma resposta ali. Pessoal, isso, pessoal de Santa Cruz. Desse jeito aí. Questão 2, letra D. Pronto, para colocar o número da questão. Ah, agora vocês mandaram bem pra caramba. Pachamama. Esquece mais nunca, né? Pachamama. E o nome é bonito, né? Eu acho. Pachamama. La Pachamama. O texto que eu não traduzi, traduzo agora, é uma tradição ancestral que se celebra em todo o noroeste do país. No caso, o país aqui é a Argentina, tá? No dia 1º de agosto. Então já passou, né? Embora, na realidade, as celebrações em homenagem à Mãe Terra se estendem durante todo o mês, especialmente em Puna Salteña e Tucumã, na Argentina, Jujuy e Catamarca, tá? Aqui, o país, quando ele fala aqui, especialmente, né, é a Argentina. O texto está falando do el dia de la Pachamama, la Madre Tierra, né? Aqui também é outra festividade pré-hispânica, pré-colombina. O que é pré-colombina? Antes do Colombo, antes do descobrimento. E pré-hispânica, a mesma coisa. Pronto. A gente saiu, então, do tema da aula anterior, com essa última questão. E agora a gente vai
trabalhar esse último texto, tá? Esse último texto. Esse texto é um texto de um autor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Já apareceu, não foi só uma ou duas vezes, texto dele no Enem ou em prova de espanhol. É muito comum encontrar texto do Eduardo Galeano. Ele era uruguaio, já é falecido, um dos maiores autores em língua espanhola. Ele morreu, acho que há uns 5, 6 anos, não faz muito tempo assim, né? E uma coisa bacana do texto do Galeano é que são textos que falam de injustiça, desigualdade. Ele faz umas reflexões muito boas e é um cara que escreve muito bem, tá? E aí depois, se vocês tiverem curiosidade de conhecer mais textos do Eduardo Galeano, tem tudo na internet. Só colocar no Google, Eduardo Galeano, vai aparecer os vários livros, vai aparecer textos soltos, livros de contos, contos curtos. É um dos clássicos essenciais em língua espanhola. E aí a gente vai ter umas questões sobre esse texto, tá? Eu vou ler o texto primeiramente em espanhol, como eu costumo fazer. E na sequência eu vou traduzir. Esse serviço de traduzir algumas coisas, eu vou falar como a gente falaria na nossa língua. Porque tem umas coisas em espanhol que para encontrar uma palavra específica em português não é tão fácil. Então eu vou dizer, eu vou traduzir como se falaria em português, né, no nosso português. Antes de ler o texto, que eu vou ler em espanhol primeiramente, vocês vão acompanhar e tentar ver o quanto vocês entenderam. Eu preciso traduzir só o título. Los nadies. A palavra nadie em espanhol quer dizer ninguém. Ninguém. Nadie quer dizer ninguém. Essa palavra não tem plural, mas ele criou o plural, los nadies. É como se você dissesse em português, os ninguéms. Os ninguéms. Ele inventou. Nadie existe, que é ninguém. Agora, los nadies, os ninguéms, ele inventou. Tá? Aqui dentro do texto, que eu vou ler em espanhol primeiro, como eu já falei, já 3 vezes, 4 vezes, a gente poderia traduzir o ninguéms como os invisíveis. Não sei se vocês acompanham a atualidade política. Quando eu falo política, eu não falo de partido, não. Eu falo política da vida, das necessidades, dos acontecimentos, né? Se você estuda, se você reflete, se você critica, se você acolhe, isso é política, né? Então, ultimamente no Brasil, a gente ouviu falar dos invisíveis, principalmente no período da pandemia. Quem são os invisíveis? São pessoas na sociedade que, de alguma forma, o Estado não enxergava, né? São aquelas pessoas que são excluídas, muito excluídas. Por isso que se resolveu chamar aqui de invisíveis. Mas são pessoas. E aqui ele escreveu dessa forma, los nadies, os ninguéms. Estou traduzindo assim. Então eu vou ler em espanhol primeiro, tá? E aí a gente vai para a tradução. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre.
que algum dia mágico, que algum mágico dia llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho los nadies la llame, y aunque les pique la mano izquierda, o se levantem con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sea, que no hablan idioma, sino dialecto, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Entenderam alguma coisa, minha gente? Um pouco, um pouquinho, um pouquito, mais ou menos. Eu gosto desse texto, viu? Eu acho esse texto, assim, sensacional. Eduardo Galeano tem uns textos sensacionais. E aqui vou eu me atrever a traduzir um texto do Eduardo Galeano, dando para vocês uma versão em português, que é mais ou menos assim. Os ninguéms. Sonham as pulgas, o inseto, né? Sonham as pulgas em comprar um cachorro. Aí vocês calculem na cabeça de vocês, interpretem. As pulgas sonham em comprar um cachorro. Seria assim um paraíso para uma, né? Pulga geralmente não é bicho de cachorro. Entendem? Sonham as pulgas em comprar um cachorro. E sonham os ninguéms em sair da pobreza. Deixar de ser pobre. Que algum dia mágico chova, de repente, a boa sorte. Que chova a cântaros. Chover a cântaros quer dizer chover muito. Que chova a cântaros. Que chova muito a boa sorte. Mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu a boa sorte. Por mais que os ninguém a chamem, embora lhes coce a mão esquerda, quem fala espanhol diz que quando você sente uma coceira na mão esquerda, eu acho que em português também, diz que é dinheiro, é sorte. Mas quem fala espanhol é isso. Se você sente uma coceirinha na mão esquerda, diz que é dinheiro, diz que é sorte, né? Para explicar isso aqui. Então, por mais que os ninguém chamem, e apesar de que coce a mão esquerda, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano trocando de vassoura, diz que dá sorte. Você tem que começar o ano com a vassoura nova. Enfim, quem fala espanhol tem isso. Não sei português, né? Então, por mais que a mão esquerda coce e que se levantem com o pé direito, ou comecem o ano trocando de vassoura, a boa sorte não vem. A sorte não vem.
Os ninguéms, filhos de ninguém, donos de nada. Os ninguéms, nenhuns, nenhunzinhos. Tem uma expressão em espanhol que é essa aqui, ó, corriendo la liebre. Corriendo la liebre quer dizer passando mal, passando necessidade. É isso que ele fala, corriendo la liebre, ou seja, passando mal, passando necessidade. Morrendo a vida. Eu vou traduzir isso aqui como lascados, muito lascados. Mas pela pronúncia vocês já devem saber, né? Ó, rodidos, re-rodidos. Então, para não falar palavrão, eu vou traduzir como lascado, tá? Lascados, muito lascados. Mas vocês já perceberam, né? Que é que eu não quis falar, porque, enfim, não posso falar. Que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, mas sim dialetos. Reparem que os ninguéms, os mais pobres, os miseráveis, eles são diminuídos, ó. Que não falam idiomas, mas sim dialetos. Que não professam religiões, mas sim superstições. Que não fazem arte, mas sim artesanato. Que não praticam cultura, mas sim folclore. Folclore, né? Que não são seres humanos, mas sim recursos humanos. Está vendo? São sempre diminuídos. Não falam idioma. Sim. Ok, pessoal. Veja só, eu tive que trocar aqui as pilhas do microfone, tá? Então não sei até onde vocês conseguiram me ouvir. Mas eu repito aqui, ó, que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, mas sim dialetos. Que não professam religiões, mas sim superstições. Que não praticam arte, não fazem arte, mas sim artesanato. Que não praticam cultura, senão, mas sim folclore. Ou seja, os ninguéms, os invisíveis, são diminuídos naquilo que eles são, né? E por último, ele diz assim, que não são seres humanos, mas sim recursos humanos. Ou seja, não são vistos como pessoas, mas sim como mão de obra. Recursos humanos. É para trabalhar. Que não tem cara, senão, mas sim, né? Que não tem cara, mas sim braços para trabalhar. Que não tem nome, mas sim números. São desumanizados, né? Número e não nome. Que não configuram, não aparecem na história universal, mas sim na crônica vermelha da imprensa local. A crônica vermelha da imprensa local, o que ele chama de crônica vermelha, são as páginas de violência. Né? A crônica vermelha da imprensa local são as páginas, a parte do jornal que fala de violência. Los nadies, os ninguém, que custam menos do que a bala que os mata, o que lhes mata.
Os ninguéms que custam menos do que a bala que lhes mata. Vale menos do que a bala, né? É o que ele fala bem aí, tá? É um texto forte, né? Em tom assim de protesto, denúncia, não é? Vamos agora responder as questões, tá? Repito, ó, Eduardo Galeano. Gostou? Pois conheça mais. Vá além aqui da aula. Vamos tentar fazer por eliminação? Levando em conta os diferentes gêneros textuais, é correto afirmar que este texto se caracteriza como uma... Deixa eu só falar para vocês. Zarzuela é uma ópera espanhola. Acho que as outras palavras são similares ao português. Façam por eliminação. O Jorge vai marcar para a gente 2 minutos. Olhe, vamos lá então, né? Que tipo de texto é esse aqui? Uma fábula tem personagem, é uma narrativa, é um texto curto, é uma narrativa onde as personagens geralmente são animais, então não é uma fábula. Por eliminação, tá? Na letra E, numa parábola, você tem uma questão moral, mas também é um texto de ficção, né? Que não é o caso, né? Ele fala aqui da vida real, ele fala aqui uma denúncia. Então, não é uma parábola, né? Tem muita parábola em texto bíblico, né? Que no final tem uma história, uma historinha moral, né? Uma liçãozinha lá no final. Encerra com um ensinamento, né? A parábola. Não é, tá? As lendas são textos que geralmente são narrados de cultura para cultura. Aqui em Teresina, por exemplo, tem a lenda do Cabeça de Cuia, que é um texto de ficção, né? Popular. Então, não é uma lenda. Quando eu falo para fazer por eliminação, é o que a gente está fazendo aqui agora. A Zarzuela a gente já descartou que é um estilo de ópera espanhola, tá? Então, não é uma fábula, porque não tem animais, não é um texto de ficção. Não é uma lenda, que uma lenda é um texto oral, que é transmitido... Oral, também escrito, mas a origem das lendas vem da cultura popular.
né? Também é uma história de ficção, né? O Cabeça de Cuia, a Porca do Dente de Ouro, são lendas, tá? Então, é uma crônica, né? É uma crônica. Esse tipo de texto é uma crônica, onde ele fala a forma como ele escreve, né? Mas ele fala da vida real, de fato. Ele está falando de uma parcela da população, da sociedade. Ele é uruguaio. Ele é uruguaio. Ele não é brasileiro, não, o Galeano. Então ele está falando dos excluídos. Ele está falando de desigualdade, onde uma parcela da sociedade é diminuída em tudo, né? Para que possa ser vista só como mão de obra mais barata, não tem direitos. Aquilo que se faz é visto de forma inferior, justamente para garantir essa mão de obra mais barata, recursos humanos, como ele falou. Ele fala, não tem cara, não tem rosto, mas sim braço, tem braço. Para que esses braços? Para trabalhar, para serviço braçal. Não tem nome, e sim número, é o número, né? Toda vez que a gente vê na televisão, né? Ah, não sei quantos mil estão abaixo do nível de pobreza, de miséria. Aqueles números são pessoas, né? Não aparecem na história universal, mas sim na crônica local, na crônica vermelha, nas páginas de violência. É uma crônica. A gente tem que, segundo ano, a gente tem que, é um exercício, tá? É um exercício que a gente tem que fazer, que é de responder as questões de marcar por eliminação. Toda vez que pedem para você encontrar a resposta correta, é porque tem 4 erradas, irmão. Então tem mais errada do que correta, só tem uma. Então sai procurando erro, tá? A zarzuela, eu falei no começo, porque essa palavra é típica para o espanhol. Um texto de ópera, de teatro, cantado, tá? E aqui lembrei algumas características de alguns textos, como fábula, lenda e parábola, né? E aí é conversando que a gente se entende. Bora pra frente. Ah, tava marcadinho aqui, ó, eu animei. Que bonitinho. Vamos apagar aqui tudo, deixa aí. Questão 2. El uso repetido de la partícula sino no texto destaca. Eu vou voltar. Porque se a gente estivesse em sala de aula, juntos, o que você teria que fazer era voltar. Que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, senão, mas sim. Essa conjunção, ela descarta totalmente o anterior. Ela aparece sempre depois de uma partícula negativa. Ou seja, ele fala que os ninguéms não falam idioma, mas sim dialeto. Que eles não professam religião, mas sim superstição. Que eles não fazem arte, senão artesanato, perdão. Que não praticam cultura, senão folclore, sabe? Ou seja, essa palavra, essa conjunção aparece sempre depois de uma frase negativa e ela descarta o anteriormente. Ou seja, não falam idioma de jeito nenhum. Esse pessoal não fala idioma não. Isso aí que eles falam aí, ó, é dialeto. Que dialeto é esse aí que você fala? Que isso aí não é português, entendem? É isso que ele está falando. De que as pessoas são vistas, são tratadas de maneira inferior, preconceituosa. Esse sim não se repete várias vezes. E isso quer dizer o quê? É isso que essa questão quer. Ó, o uso repetido da partícula sino no texto destaca, demonstra.
eu vou deixar que vocês também leiam e tentem. Tentem. Aqui a gente pode errar, não tem problema, né? A gente está aprendendo e a gente também pode acertar e comemora. E se não acertar, a gente aprende como é que faz, como é que acerta. O Jorge vai marcar 2 minutos. Jorge. Deixa eu dizer para vocês, meninos, meninas, pronto, agora que eu percebi uma coisa. Vou traduzir as alternativas, tá? Pronto, que eu vi que tem umas palavras aqui que são punk. Vamos lá. O uso repetido do sino, letra A, aponta que a oposição entre as causas e os fatos históricos. Prestem atenção no que as alternativas dizem. A oposição entre as causas e os fatos históricos. Fatos históricos. B. O contraste entre as camadas sociais. Letra C. A confirmação da natureza hostil. Hostil quer dizer agressivo, indiferente, hostil, né? Dos ningunos, dos ninguéms. A diferença entre os tipos de imprensa. Essa palavra prensa quer dizer imprensa. A diferença entre os tipos de imprensa. O apoio que se impõe ao o apoio que se impõe aos grupos sociais. Devia ter traduzido, né? A segunda questão, né? Letra A, a oposição entre as causas dos fatos históricos. O contraste entre as camadas sociais. Letra C, a confirmação da natureza hostil dos ninguéms. A diferença entre tipos de imprensa. Prensa quer dizer imprensa. O apoio que se impõe aos grupos sociais. Cadê, ó? Que não falam idiomas, mas falam dialeto. Que não professam religiões, mas sim superstições. Que não fazem arte, senão artesanato. Que não praticam cultura, mas sim folclore, né? Por que é que o que ele chama de los nada, os ninguéms, não falam idioma e sim dialeto? Por que que para eles não é religião e sim superstição? Por que que o que essas pessoas fazem
é artesanato e não arte? Por que que essas pessoas fazem é folclore e não cultura? Você está entendendo? Ah, quer dizer que é menor só porque são pobres? Você está entendendo? Então, o que ele quer dizer nesse trecho é isso, né? É que por serem é, na situação que são inferiorizados. Não falam idioma, mas sim dialeto. Como assim? Né? Não, isso não é arte, não. Isso é arte e artesanato. Tá entendendo? Não, isso aí não é cultura, não. É cultura. Isso é cultura, isso é folclore. Você entende? Então, se liga. É a questão social, é a diferença social, o contraste entre as camadas sociais, né? É essa doença de querer diminuir o outro, sabe? De querer diminuir o outro. É a letra B. Segunda questão, letra B. Não tem nada a ver com fatos históricos. O texto não fala em momento algum que são pessoas hostis. Não é pelo não é focado na imprensa. Quando a palavra prensa aparece no texto, a imprensa é para dizer que aparecem nas páginas no noticiário de violência, no que ele chama de imprensa vermelha. O apoio que se impõe aos grupos sociais. Que apoio? A letra E, entendeu? É viagem. Total viagem. A letra E, a letra A, letra B. Entendem? Sim, a questão é difícil, Cairo. Seguramente, não é uma questão fácil, tá? E isso aqui é um texto. Eu trouxe muito pelo texto, para que vocês conhecessem o texto, para que vocês conhecessem o autor. As questões são questões de vestibular, viu? Isso aqui é questão pro terceiro ano, tá? Ah, e se é pro terceiro ano, por que você trouxe pra gente? Porque eu gosto de vocês. Aí eu trouxe para vocês baterem cabeça um pouco também, tá? Mas eu queria que vocês conhecessem o texto. O texto não é legal? O texto é massa. O autor, o Eduardo Galeano, né? E a questão é difícil, concordo, né? Porque é uma questão de vestibular, terceiro ano. É pro cara que tá no terceiro ano fazendo um vestibular, ainda mais um vestibular específico, assim, que é todo em espanhol, tá bom? Letra B. É difícil, concordo plenamente. Mas pra gente se divertir também com as coisas difíceis. No texto, a condição de vida dos ninguéms. Letra A né? Confiada aos filhos, edificada com valores morais, marcada desde o nascimento, construída pelos fatos do presente, planejada com sucesso. É também, bom, enfim, acho que é a nossa última questão de hoje. Eu vou pedir para o Jorge marcar menos tempo para dar tempo eu responder, né? Ô Jorge, vamos marcar um minuto só, um minutinho. Vamos lá. A condição de vida de los nadie. Confiada aos filhos,
edificada com valores morais. No texto nem fala de valor moral, tá, gente? É a letra C, marcada, né, desde o nascimento, tá? Marcada desde o nascimento. Deixa eu ver se dá tempo voltar aqui. Deixa eu ver. Ó, los nadies, os ninguéms, filhos de ninguém, os donos de nada, né? Desde o nascimento. Os ninguéms, filhos de ninguém, donos de nada. Ninguém, filho de ninguém, né? Dono de nada, marcado desde o nascimento. Acabou, tá? Como eu falei, queria muito que vocês conhecessem o texto. As questões são difíceis, é verdade. É um vestibular de terceiro ano, mas enfim, eu trouxe aqui pra gente se divertir um pouco. Como eu falei, porque eu gosto de vocês, para vocês conhecessem o texto e batessem um pouco de cabeça. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Muitíssimas gracias. Abraços. Nos vemos. Tchau.